Olá, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho do porquê do minoxidil tópico continuar sendo o tratamento de primeira linha da calvície feminina. Vou falar um pouco também dos efeitos colaterais e outras observações que eu acho importante vocês conhecerem. Tá bom? Então vamos primeiro entender de onde surgiu o minoxidil. O minoxidil, ele foi criado originalmente para tratar pressão alta, porque ele relaxa a parede das artérias, promovendo uma maior abertura delas e assim abaixando a pressão, a nossa pressão, tá? Só que naquela época começou-se a observar que quem tomava o minoxidil, que eram doses altas, né, e começava a crescer mais pelinho nessas pessoas, tanto no rosto, em outras partes do corpo, até no couro cabeludo. Então, se pensou, por que não utilizar ele diretamente no couro cabeludo, para evitar tanto esse aumento de pelo generalizado, como outros efeitos colaterais em pessoas que não precisam dele para baixar a pressão, que tem uma pressão normal. Então, começaram-se a fazer estudos do minoxidil de uso tópico, tá? E viu-se que ele mostra resultado em algumas pessoas. Inclusive, o minoxidil continua sendo a única medicação para uso tópico, ou seja, para passar no couro cabeludo, que tem comprovação científica e uma padronização já do seu uso, dos seus veículos, seja solução, espuma, tá? E para as mulheres, ele é disponível em duas formas, em duas concentrações, na concentração de 2%, que tem que ser usado 2 vezes ao dia, e recentemente, em 2014, foi aprovada também a concentração de minoxidil a 5%, que dá uma maior praticidade de uso, ele só precisa ser usado uma vez ao dia, tá? Isso nas mulheres. E como o minoxidil poderia ajudar no tratamento da calvície? Na verdade, o exato mecanismo pelo qual o minoxidil age nos folículos ainda não está bem esclarecido. Até um tempo atrás, falava-se que o minoxidil agiria apenas por abrir mais os vasos, né? A chamada vasodilatação das artérias. E aí chegaria mais sangue, mais oxigênio, mais nutrientes. Porém, atualmente, acredita-se em outras possibilidades, outras ações do minoxidil, como, por exemplo, que o minoxidil poderia estimular a produção, aumentar a produção de fatores de crescimento do folículo. Tá? Uma outra ação bastante interessante do minoxidil, em que se acredita hoje, é que ele tem um efeito anti-inflamatório. E a gente sabe atualmente que há uma microinflamação, né? Uma inflamação geralmente de leve a moderada ao redor do folículo, na sua parte superior. E essa inflamação, se perpetuada, ela compromete pode comprometer tanto a função do folículo, as fases do folículo, né, o ciclo folicular, como também a perda desse folículo, né, a miniaturização, a progressão da miniaturização e até a perda desse folículo completamente com fibrose. Então, essa ação do minoxidil inibindo essa inflamação é muito importante, seria muito importante. Como nós vimos em vídeos anteriores, na calvície, muitos folículos, né, mais do que o normal, ficam em um estágio de repouso, um repouso prolongado, ou seja, ficam muito tempo vazios, sem conseguir entrar de novo na fase de crescimento, que é a fase anágena. Então, acredita-se que o minoxidil, ele ajude e estimule esses folículos a reentrar na fase de crescimento e, além disso, ele
prolonga essa fase de crescimento, que a gente sabe também que está encurtada na calvície. Então, na verdade, ele, entre aspas, consertaria, né, essa fase anágena encurtada. Ele tentaria normalizar, né, para a sua duração normal ou próxima da normal. Algumas dúvidas frequentes com relação ao modo de usar o minoxidil são: é melhor usar com couro cabeludo seco ou molhado? Precisa massagear ou não precisa? Quantas horas depois pode lavar? Então vamos esclarecer essas dúvidas. Em primeiro lugar, o minoxidil deve ser utilizado no couro cabeludo seco, tá? E depois de aplicado, tem que esperar pelo menos 4 horas para poder lavar o cabelo, tá? E não precisa massagear, basta apenas aplicar diretamente no couro e espalhar. Não precisa ficar fazendo movimento de vai e vem, só aplicar mesmo, né? Borrifa, ou se for espuma, passa na mão e passa com os dedos, mas não precisa massagear. Como as mulheres têm a possibilidade de usar apenas uma vez ao dia, né, naquela concentração de 5%, muitas mulheres preferem aplicar à noite, porque deixam agindo durante a noite e de manhã lava o cabelo. Porém, tem que ter cuidado em relação a uma coisa: não se deve usar o minoxidil e deitar. Por quê? O que pode acontecer? Ele pode escorrer, pode contaminar a sua fronha e quando você vira, ele vai passar para o seu rosto. E isso pode levar a crescimento indesejado de pelinhos, né? A gente não quer pelinhos no rosto, a gente quer mais pelinhos no couro cabeludo. Então, eu costumo orientar os pacientes a aplicar o minoxidil pelo menos 2 horas antes de dormir, para ele secar direitinho. E claro, ter cuidado na própria aplicação, né? Então, aplicar bem no couro, com a cabeça um pouquinho inclinada para trás, para ele não escorrer. E falando em crescimento desejado de pelinho, a gente entra na parte de efeitos colaterais. Esse crescimento de pelinho, né? Um pelinho mais grosso do que a gente tinha antes, principalmente nas áreas vizinhas, né, o couro cabeludo, ele é o efeito colateral mais frequente do minoxidil, geralmente, e pode acontecer pelo produto escorrer, contaminação da fronha e depois vem para o rosto. E um outro fator que muitas vezes ocorre a paciente fala: eu vou usar mais. Então, digamos, o dermatologista falou: olha, utiliza tal quantidade. E a paciente fala: vou usar mais porque vai dar mais resultado. Mas isso não acontece. Então, que pode, além de não ter maior benefício utilizando mais, né, vai gastar mais produto, não vai ter mais benefício e ainda vai aumentar o risco de crescer mais pelinhos em locais indesejados, tá? Então, não vale a pena fazer isso. Utilize sempre a quantidade que o seu dermatologista orientar. A quantidade que absorve, né, que vai para o sangue do minoxidil quando o paciente passa no couro cabeludo, ela é mínima, tá? Mas, a partir do momento que você utiliza uma quantidade maior do que a indicada, aí ela passa a ser uma absorção mais importante. E pode, inclusive, gerar crescimento de pelos em áreas distantes do rosto, até em braços, tronco, tá? E se esse aumento indesejado de pelos acontecer, precisa se apavorar? Não. O efeito do minoxidil, ele não é permanente. Então, suspendendo o uso, cerca de 3 meses depois, esses pelinhos que ficaram mais grossinhos, eles vão cair, tá? E vai voltar ao normal, a sua pele. Os efeitos colaterais que são mais comuns com o minoxidil tópico são no próprio local, né? No couro cabeludo. Por exemplo, alguns reclamam de escamação, coceira. E esses efeitos colaterais geralmente são por uma dermatite causada
pelo veículo, pelo outro componente ali na fórmula do minoxidil. Geralmente o propileno glicol, tá? Que está presente no minoxidil em solução, que é o que a gente tem, o minoxidil que a gente tem industrializado no Brasil, ele é em solução com propileno glicol, tá? E não por dermatite pelo próprio minoxidil. Então, e aí tem duas formas de descobrir, na verdade, se é o minoxidil que está causando aquilo ou se é o propileno glicol. O paciente pode mudar, né, a forma do minoxidil, testar o minoxidil em espuma, que industrializado a gente só não tem no Brasil, só tem importando, tá? Ou fazendo o teste de contato, tá? O minoxidil espuma, então, ele é sem o propileno glicol. Então, o paciente que tem a dermatite pelo propileno glicol, ele vai resolver o problema da descamação, da coceira, mudando o veículo da medicação, tá? E um outro, na verdade, talvez o efeito mais temido do minoxidil é o famoso shedding. E o que é esse shedding? O shedding é uma queda excessiva de cabelo, né? Na verdade, uma troca excessiva de cabelo nos locais em que o minoxidil é aplicado. Ele começa em torno de uns 15 dias do início do uso do minoxidil e assusta bastante as pacientes, porque imagina, a paciente já tá com o volume de cabelo diminuído, e aí a sensação que dá é, poxa, agora vou perder o resto. Mas não é bem assim, não é uma perda de cabelo, é uma troca, na verdade, uma troca que já ia acontecer um pouco mais para frente, e o minoxidil, ele antecipa essa troca. E quando a gente fala troca, quer dizer que o fio que caiu grosso vai voltar grosso, tá? Então, não há afinamento, pelo contrário, o minoxidil, ele vai promover, como a gente falou, né? O estímulo do folículo a produzir um pelo de melhor qualidade, né? Então, muitos pacientes, muitos mesmo, chegam relatando que usaram minoxidil 1 mês, 2 meses e pararam, porque achavam que não estava funcionando ou até piorando a calvície, né? O paciente saiba que o shedding, essa queda excessiva depois do início do minoxidil, é transitório, tem tempo para acabar. Você não vai perder aquele cabelo que tá despencando ali, assustando. Aquele cabelo vai voltar igual ou até melhor, tá? E quanto tempo? Quanto tempo vai durar esse período angustiante? Ele pode durar em torno de 2 a 8 semanas. Então é importante segurar a ansiedade, segurar essa angústia e continuar o tratamento, tá? E outra pergunta muito frequente é: depois de quanto tempo de iniciado o tratamento, eu vou começar a ver o resultado, né? Então, em torno de 4 meses, ou seja, estabilizou aquela fase da troca do cabelo, o pelinho novo começou lá a crescer, a gente sabe que o cabelo cresce devagarzinho, né? Cerca de 1 centímetro por mês. Então, em torno de 4 meses, a gente começa a ver o resultado. Mas a gente costuma pedir para o paciente voltar no 6º mês, depois de 6 meses do início do tratamento, tá? E aí a gente faz aquelas novas fotos, né? Naquelas posições padronizadas, tanto macro, que a gente chama, né? As fotos sem o dermatoscópio, quanto as fotos com dermatoscópio, né? A tricoscopia, e a gente vai comparar as fotos, né? E a gente vai ver o resultado. E que resultado é esse? Que resultado a gente busca? Que resultado a gente espera do minoxidil em relação à calvície? Na verdade, resultado pra gente é retardar a progressão da doença. Então,
Se a gente consegue que o paciente mantenha o cabelo, mantenha o volume de cabelo que tem hoje, isso já é um bom resultado, já é resultado, tá? E a gente às vezes quer mais, né? A gente quer, por exemplo, engrossar um pelinho, ver se aquele pelinho fino consegue voltar mais grossinho. Uma coisa que a gente pode conseguir é aqueles folículos que a gente viu que ficam muito tempo lá na fase de repouso, vazios, de repente o minoxidil estimular e aí conseguir voltar a formar um pelinho, tá? Mas é importante saber que manter a quantidade de cabelo já é um resultado, tá? Esse é o principal objetivo do tratamento da calvície, é retardar a progressão da calvície, tá bom? E por quanto tempo tem que usar o minoxidil? Lembra que eu falei que o efeito não é permanente? Então, não é. Eu costumo falar para os pacientes que tanto o minoxidil quanto outras medicações para calvície, elas emprestam o cabelo, elas não dão, elas emprestam. Ou seja, você usa, começou a fazer efeito, enquanto você usa, o cabelinho tá ali, né? Tá segurando o cabelo. Parou de usar, cerca de 3 meses depois, pode ter uma queda difusa de cabelo, né? Já que aqueles cabelos que estavam sendo mantidos em fase de crescimento pelo minoxidil, eles vão ser liberados para passar para a fase de queda, tá? E em torno de 6 meses depois de parar o uso, o cabelo vai voltar ao estado anterior ao tratamento, ou seja, voltar ao que você tinha antes de começar a tratar. Muita gente pergunta: se eu parar de usar, ele vai me fazer perder mais cabelo? Ainda não, ele não vai fazer você perder cabelo. Apenas a sensação pode ser essa: eu tava cheio de cabelo, parei de usar, de repente fiquei com menos volume. Na verdade, aquilo que você ganhou com o tratamento, com os meses foi perdido, tá? Mas ele não faz você perder mais do que você iria perder sem ele, tá? Então, a verdadeira resposta de quanto tempo, até quando eu terei que usar o minoxidil, se funcionou, né? Se na pessoa funcionou, tá retardando a progressão da doença, tá estabilizando a calvície, a resposta é: enquanto você quiser manter o volume de cabelo que você tem, tá? Uma outra dúvida frequente é: o minoxidil tópico, ele vai funcionar para todo mundo com calvície? A resposta é não. A gente sabe que para quase todas as medicações que existem não vão funcionar para todo mundo, né? Então isso acontece também com o minoxidil tópico, inclusive por particularidades do paciente. Por exemplo, o minoxidil, para funcionar, ele precisa ser transformado por ação de uma enzima na sua forma ativa, que é o sulfato de minoxidil, tá? E já foi descoberto que algumas pessoas têm uma baixa atividade dessa enzima. E essas pessoas com a baixa atividade da enzima, elas não vão ter uma boa resposta com o minoxidil. Então, ainda há muito a ser descoberto, muitos estudos estão em andamento, tanto para entender melhor a origem da calvície feminina, tanto com relação a como o minoxidil age, como a gente poderia melhorar a resposta ao minoxidil, tá? E uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês é que tanto esse vídeo quanto outros, os anteriores e outros que virão, sempre tem como objetivo informação. Então, nada de se automedicar, comprar o minoxidil por conta própria, isso a gente sabe que é muito frequente, né? Inclusive, muitos pacientes chegam já no consultório usando minoxidil, sem ter
te doendo um diagnóstico. Então a gente tem que lembrar que queda de cabelo, perda de cabelo nem sempre é igual a calvície, existem inúmeras outras causas